E agora a gente entra naquilo que eu gosto de chamar de processamento dinâmico, porque tudo que a gente fez até agora, a gente, enfim, faz a mistura do clarificante, adiciona no vinho, claro que homogeniza bem, a gente não pode pôr e ponto, né? A gente vai deixar tudo bem homogeneizado. Mas a gente depois deixa o vinho e a ação gravitacional vai fazer seu trabalho. Basicamente é isso. Agora a gente vai falar das coisas que a gente ajuda, basicamente, o vinho com algum empurrãozinho, seja da aceleração da gravidade, seja de pressão positiva ou negativa. Primeira coisa que a gente costuma falar no uso de equipamentos com tratamento físico é filtração. E, de fato, por quê? Porque a filtração, tudo que faz é basicamente fenômeno físico. Daí tem alguma coisa de cargas elétricas, tem alguma coisa de adsorção nas terras filtrantes, mas a grande coisa ali é criar uma peneira claro, de micragem, né, de tamanho de poro muito pequeno, mas é uma peneira que vai reter coisas sólidas, basicamente, tá? As principais terras filtrantes são diatomáceas e as perlitas, tá? Diatomáceas são pó de rochas de, enfim, milênios de casquinha de algas, de carapaça de algas. As perlitas são de origem vulcânica. Normalmente as perlitas mais grossas e as diatomáceas mais finas. Então, eu até tentei achar, eu nunca mais achei, não vi em, em sites de empresas para insumo enológico esquemas de filtração. Sempre tem. Eu não insisto muito nisso, primeiro, porque não é nem bem o meu. Sim, sim, tá gravando, peraí. Não é nem bem o meu métier, porque eu não trabalho com isso cotidianamente. Filtração é uma coisa assim que eu fui aprendendo na prática, e acho que assim é para todo mundo, tá? Porque a gente vai comprando terras A, B, C e vai chegando numa mistura que é boa para a gente, a que rende, a que o ciclo de filtração dura mais, a que deixa o vinho mais limpo, com a necessidade que a gente tem, e por aí vai. Mas quase sempre eles têm alguns esquemas para te dizer. Se usa o que a gente chama de pré-capa, que a pré-capa é o que vai fechar a tela do filtro, e daí depois, sim, se usa a terra que vai fazer efetivamente o papel de peneira. Então, a gente tem uma malha, né, uma tela, uma malha no filtro. Essa primeira terra não pode ser muito fina, porque passaria, né, pela tela. E normalmente ela vai ser seguida de uma outra um pouco menor, e quase sempre seguida de uma outra um pouco maior. Para quê? Para que essa camada mais externa retenha as coisas mais grosseiras e essa mais fininha retenha as mais finas. Tem até o próprio Vinícius Fornazier fez um trabalho dele, o TCC dele era sobre o uso misto dessas terras para não precisar fazer duas filtrações, fazer uma só com uma eficiência boa. Tá? Então, tem N esquemas. Vocês podem fazer uma filtração mais grosseira, quase sempre tem que fazer duas, porque a gente não consegue fazer as filtrações bem refinadas tudo junto, o vinho está muito carregado. Então, quase sempre faz duas, mas a gente consegue fazer esquemas de filtração para que essas filtrações sejam mais grosseiras, sejam mais finas, sejam melhor aproveitadas, tá? E aí é isso, é o uso de uma terra para fazer a pré-capa, o uso de uma terra para fazer como se fosse a superfície filtrante, e o uso da terra que vai entrando junto com o vinho, na maior parte dos casos. Que não acontece num filtro a vácuo que não entra mais terra, né? Só sai. Mas aí a gente vai ver como é que é daqui a pouco. Também tem a possibilidade de uso de celulose como agente filtrante, mas é um pouco menos, isso aqui se usa nos filtros de massa, é uma coisa que pouco se usa. O pessoal da indústria do vinagre gosta de filtro de massa, eu nunca cheguei no porquê que eles preferem. Isso é porque já tinham, já eram acostumados, mas a celulose ela pode também ser um material filtrante. E a gente também tem infiltração com membranas. Membranas são malhas de porosidade absoluta,
de material sintético, tá? E as filtrações finais antes de engarrafamento são por membranas normalmente. Por quê? Porque a gente garante a micragem. Primeira coisa, o que é micragem? Não tô com a ferramenta de caneta aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tô sem mouse e é difícil escrever isso. Eu acho que eu vou conseguir. O que é micragem? Na verdade, é porosidade. Ai, é ruim, gente, mas eu vou conseguir. A micragem nada mais é do que porosidade. Só que ela é tão pequena que ela é medida em micros, né? Numa escala micro. Não são milímetros, são micrômetros e por aí vai. Tá? Eu não vou escrever porosidade, me deu trabalho só escrever. Será que eu consigo? Vou escrever bem rápido. Mas a micragem está se referindo à porosidade. Porque, bom, porosidade está aqui, né? Por que eu vou escrever de novo? E aí, aí tá uma. Não sei se vocês perceberam que eu falei que as membranas têm porosidade absoluta. O que é porosidade nominal? O que é porosidade absoluta? A absoluta, ela vem de fábrica, ela é fabricada com aquela porosidade X. A nominal é a que a gente tem quando a gente usa terras. A gente faz uma mistura e, enfim, um modo de filtrar que vai chegar, em tese, a uma filtração X, a uma micragem, desculpa, né, a uma porosidade de micragem X. Mas a gente não tem certeza disso. É por isso que quase nunca a gente usa para as filtrações finais esses filtros da Terra. Mas na prática, a porosidade nominal funciona muito bem. Aquilo que a gente planeja é o que a gente consegue atingir, de um modo geral. Entenderam isso? Sim. É que eu falo, e por que pareça, a gente não vai tão mais adiante, é que eu falo dos equipamentos em si. Filtro a vácuo é o clássico equipamento para filtrar borras, porque vocês conseguem enxergar, ele tem essa pá aqui, essa lâmina. Isso aqui, ó, essa parte, vocês percebem que tem os parafusos aqui, essa parte, e não sei se vocês percebem que tem esse mecanismo aqui, ó, e aqui também do outro lado. Esse mecanismo, e está ligado aqui no motor, é o que faz essa faca de cima ir mais ou ir menos. Então, o que acontece? A gente faz, quando monta o filtro a vácuo, basicamente uma terra só, uma terra de base e outra, porque ele filtra uma vez só, ele não trabalha, e ele tem a sua carga inteira. O que a gente faz? Esse tambor, cadê o meu coisa? Não estou enxergando o meu mouse daqui. Esse tambor aqui, ele gira. Aqui, por exemplo, ele giraria para cá. E ele vai encontrar essa faca periodicamente. Essa faca vai estar afastada ao máximo. A gente vai fazer uma camada tal de terra filtrante. E o vinho vai entrar aqui, ó. Isso aqui, na verdade, a gente prepara a terra aqui com água, manda aqui. Tem uma bomba a vácuo aqui, e a bomba a vácuo vai sugando ele para dentro dessa malha, e esse tambor vai girando, e aí forma a camada aderida de terra filtrante. Se faltar luz, acabou. Se faltar luz, cai. Na hora que tu desligou, acabou o vácuo, ele desprende. Aí, qual que é o esquema desse filtro? Bom, já fez a superfície de filtração, entra vinho por baixo, ele passa no vinho, ele suga, né, continua vácuo, passa o vinho e fica a sujeira em volta. E essa faquinha vai limpando de novo a sujeira. Meu Deus, é horrível. Eu não enxergo aqui. E essa faquinha vai tirando, e toda vez ela vai dando uma camada nova. E claro que isso consome um monte de terra. Mas funciona muito bem. Então, o filtro a vácuo, ele é basicamente para filtrar coisas impossíveis de serem filtradas, que a gente só consegue entupir o filtro uma vez, ele limpa e assim vai indo. Até que chegue num mínimo
de operação, e aí a gente tem que fazer tudo de novo. Eu acho que vocês conseguiram entender como é que funciona, né? Agora, o que eu queria falar sobre os filtros, não só o filtro a vácuo, sobre os filtros à terra de um modo geral. Vamos usar o filtro a vácuo como exemplo. Tínhamos borra. Queríamos tirar a borra do vinho. Custa, porque esse equipamento tem um preço e porque a terra filtrante tem um preço. Então, a gente tem que saber se vale a pena aproveitar esse resíduo. Mas chegamos à conclusão que sim. Usa o filtro a vácuo. O que sobra do filtro a vácuo? E do filtro de pressão, e de qualquer outro que use terra filtrante. Um passivo ambiental horroroso de toneladas e toneladas de terra suja, terra filtrante suja. Que tem problema porque se jogar na natureza, ela é ácida, né? Ela vem de vinho e tem uma carga micro-orgânica meio alta, mas essa carga micro-orgânica dura enquanto tem vinho ali. Depois que acabou, aquilo vira uma terra que é pura sílica, que não vai para lugar nenhum. Tem tido um movimento de diminuir o uso de terra filtrante por isso. Só que os equipamentos que não usam terra filtrante são ainda muito caros. Isso é um certo dilema que se tem. Mas de fato tá? Você tem evitado o uso de terra filtrante, porque a terra filtrante traz esse problema de não ter o que fazer com o resíduo depois. Bom, seria basicamente o que eu falei. Um dos filtros mais clássicos que tem foi a questão da prova que não passou ninguém no concurso da primeira concurso de professor de enologia em europeu. Filtro prensa é basicamente usado para filtração de borras. Não sei se vocês enxergam, ele tem como se fossem essas plaquinhas aqui. Só que se a gente desenroscar essa superfície, por isso que ele chama prensa, a gente aperta as plaquinhas uma contra a outra. Cada plaquinha dessas tem uma superfície, essa superfície é uma superfície metálica que vai uma malha de celulose em cima. E essa pressão eu ajusto, e aí quanto mais apertado, mais pesada é a filtração, né? Essa terra é retida nessas placas, e isso é bastante usado para mosto, é bastante usado para borra, é bastante usado para líquido bem carregado. A questão da prova foi mais ou menos essa, mas eu não disse que ele era usado só para isso. Aí alguém entrou com um recurso, com uma biografia que os filtros prensa são usados para todas as coisas. Aí eu olhei, não, mas eu não disse que era só para isso. Eu disse, que bom que eu usei as palavras corretas, neguei o recurso por isso. Ele é usado para várias coisas, cada vez menos, mas principalmente para líquidos mais carregados e borra. Esse é o tal filtro de massa, ele é redondinho, assim. Ele tem, por que ele chama massa? Ele tem umas bolinhas, ele recebe como se fosse uma lã de celulose, e o vinho vai passando por essa lã. E vai, enfim, né, sendo a superfície filtrante. Como eu disse, até tinha dito no começo, ele é bem usado nas vinagrarias, mas ele é pouco usado no resto da enologia em si. Tá? E vejam que a gente consegue regular aqui cadê meu pointer aqui? A gente consegue regular o aperto, vamos dizer assim, dessa massa, e mais ou menos como funcionava no filtro prensa, a gente vai aumentando ou diminuindo a força, né, e o poder de separação da filtração, quanto mais aperta. Esses são os filtros que mais existem no mundo da enologia, eu diria que no mundo da enologia do mundo, não no mundo da enologia do Brasil, embora aqui no Brasil tenha bastante mesmo. São filtros de pressão. A gente tem duas configurações, filtro de pressão horizontal, que é esse que está deitado aqui, e filtro de pressão vertical, que é esse que está de pé aqui. Eles têm essa estrutura interna aqui, ó. São vários disquinhos. Esses discos têm uma malha em cima, uma malha metálica, que é essa aqui. Essa malha metálica que recebe a terra e faz a pré-capa, e depois as capas, e recebe fluxo de vinho constante.
que acontece? Essa superfície, quero dizer, essa forma, passei para o lado errado, essa forma de filtrar se baseia no seguinte, que toda vez eu tenho isso aqui, por exemplo, vamos pegar nesse vertical, é o pulmão, é o tanque pulmão para fazer a pré-capa, e para receber, a gente faz aí uma mistura de água com terra, liga o filtro, ele vai fazer essa primeira capa. Onde foi parar meu mouse? Meu Deus do céu, ele só aqui, ó. Agora eu fiz um risco que não era para ter feito. Não, onde é que tá ele? Aqui. O que eu vou dizer para vocês? Ele vai recebendo, faço essa mistura de terra e água. Essa mistura vai sendo deposta aqui e vai formando a pré-capa e a capa de filtração em si. Aí eu começo a filtrar vinho. Qual que é o princípio dele? Diferente do que é o filtro a vácuo, que eu vou tirando superfície de filtração. Aqui eu vou adicionando superfície de filtração. Toda vez eu tenho vinho, e aqui, ó, se vocês olharem, tem essa torneirinha aqui, esse caninho, é o que vai dosando terra para dentro do filtro de pressão. Então, o vinho está entrando por essas torneiras, provavelmente por baixo, e sai, enfim, por uma outra delas. Só que o que interessa disso aqui? Ele vai entrando, e à medida que ele vai entrando, é dosado mais terra. Tem fluxo de terra e vinho ao mesmo tempo. Porque como eu não tiro capa, toda vez que eu passo um X de vinho, ele entupiria, vamos dizer assim, ele deixaria colmatada essa capa. E aí o vinho entra com mais terra. E aí ele vai fazendo camadas de terra e de sujeira, de terra e sujeira, terra e sujeira, até que ele chegue num ponto que não tenha mais para onde ir. E que, inclusive, a gente vai perceber que a pressão está muito mais alta do que deveria, e aí faz o quê? Ele não é um filtro contínuo, ele não tem um funcionamento direto, ele é um filtro de ciclos, ele é um filtro de batelada. O que ele chama de aluvionamento contínuo, para não fazer confusão? Porque ele está sempre recebendo esse aluvião, essa coisa, esse fluxo de vinho com terra. Mas ele, à medida que está já completo, tem que parar, tem que limpar, tem que fazer pré-capa de novo, e aí sim segue o fluxo de filtração. É um dos vinhos, é um dos filtros mais usados até hoje em enologia, e o problema dele tem sido, sempre funcionou muito bem, o problema dele tem sido esse de não ter o que fazer com a terra. Tá? Entre o vertical, de novo, você pode errado, entre o vertical e o horizontal, normalmente a diferença, além de um ser de pé ou de ser deitado, é que no vertical a gente tem uma superfície filtrante só, que basicamente o outro lado cairia a sujeira, então ele é fechado de um lado, ele é aberto em cima, enquanto no horizontal não. Os dois pratos têm superfície filtrante. Isso aqui o pessoal chama de cartucho, chama errado, tá? Provavelmente vocês já viram esses filtros também. Eles costumam estar em na maior parte das vinícolas. Na verdade, eles são dois módulos filtrantes, vocês estão vendo representado por esses dois tanquinhos. Nesses tanquinhos vai normalmente 3 desses módulos lenticulares. Por que eles chamam módulos lenticulares? Porque eles parecem umas lentilhazinhas amontoadas. Então, aqui a gente vai fazer a deposição deles. Eu uso todos, para um filtro desses, eu uso sempre uma superfície filtrante. Por quê? Porque o vinho não passa, embora eu tenha 3 módulos aqui, por exemplo, eu estou apontando com o dedo, vocês não estão enxergando, embora eu tenha 3 módulos aqui, o vinho não passa de um para o outro, o vinho entra nesse tanque, e desse tanque, por pressão, entra no módulo e sai como se fosse aqui no meio filtrado. Ou seja, eu não posso usar módulos diferentes, de micragens diferentes. Eu uso um filtro desses, filtra a tantas micras, o outro filtra tantas micras.
A micragem desses módulos é super variável, e você pode usar desde para filtrar coisas muito grosseiras até para filtrar coisas muito finas. E eles, em tese, são até mais simples de usar, né, do que os filtros a terra. Também tem ciclo, tá? Ele não é eterno, lá pelas tantas ele colmata, ele enche de sujeira e tem que abrir e limpar ou abrir e trocar. Tem uma coisa que se fala, tá? Esse aqui que eu risquei com o xizinho, não sei se vocês percebem, ele não tem essa estrutura que esse aqui de cima tem, que é como se fosse uma jaulinha plástica. O da jaulinha plástica, em tese, tu pode fazer a filtração, pode fazer a limpeza por fluxo reverso, que ele não estoura. Esse aqui de baixo, não, porque ele acaba abrindo bem aqui nessa emenda de plástico, onde tem como se fossem os dois papéis filtros, assim, um em cima e um embaixo. Na prática, a gente aprende que só não usar um fluxo muito forte, dá para limpar assim contra a corrente e ele acaba ficando bem mais limpo, né? Porque quando eu limpo contra a corrente, ele está entrando em. Quando eu só limpo, qual que é a alternativa para esses que não dá para fazer uma limpeza por contra a corrente? É mangueira de pressão por fora. Só que só por fora ele não limpa o que penetrou ali naquela superfície filtrante. Aí quando a gente quando a gente põe água em contrafluxo, é uma limpeza tremenda, é bem diferente. A gente usava na Garibaldi, usava um que não era para espumante, para fazer espumante, era bem perigoso. Assim foram os primeiros espumantes da Garibaldi, feitos lá por método Charmat. E aí, basicamente, tem que vendo, tem um X de pressão operacional. A partir daquilo ali, além de ficar perigoso, significa que ele tá entupido, né? Daí abre essa carcaça, limpa os filtros, fecha a carcaça de novo e começa de novo. Quanto mais turvo, mais ciclos vai ter que fazer. Quanto mais proteico o vinho, mais ciclos tem que fazer. E aí, quando filtrava moscatel, por exemplo, era uma desgraça. Sempre dava muito mais trabalho. Tinha que limpar mais vezes do que um brute. Um brute a gente fazia o quê? Uma limpeza numa autoclave daquelas acho que era 10 mil litros. No moscatel tinha que fazer 3, 4 anos, sabe? Entenderam esse dos módulos, gente? Sim. O pessoal chama isso de cartucho. Cartucho, na verdade, é outra coisa, tá? É outra coisa. Cartucho é isso. Que é o filtro de membrana, na verdade. Que são os filtrinhos fininhos que a gente costuma ver na entrada da engarrafadora. Cada um como se fosse desses tanquinhos, tem um X de cartuchos, que é uma membrana, como vocês percebem aqui, de uma de uma micragem absoluta e definida. Então, vocês provavelmente têm que ter esse vinho já mais bem tratado, as membranas não costumam tratar coisas muito grosseiras, mas elas têm várias micragens, até chegar em micragem esterilizante, tá? Então, é bem comum que os vinhos mais corriqueiros, vamos dizer assim, passem na sua como última filtração, exatamente antes da entrada do engarrafamento, como filtração esterilizante em membrana, com a micragem adequada. E desse ponto de vista, o funcionamento é meio parecido com o do filtro de módulo, mas a diferença é que é mais para coisas mais acabadas já. Sim, foi o que eu comentei, né? E a gente normalmente faz filtrações abrilhantadoras e até mesmo esterilizantes, ou seja, ele é um filtro para fim de processo. E tem o melhor dos melhores, né? O mundo perfeito é um filtro tangencial. Por que o mundo perfeito é um filtro tangencial? Para o meu assunto, como funciona um filtro tangencial? Vocês estão vendo? Vou pegar nesse filtro maior aqui, ó. Cada um desses negócios aqui, desses tubos, é como se fosse uma saída do filtro, né, do líquido
filtrado. Por que ele é tangencial? Porque ele não acontece, o vinho não entra aqui e vai contra esse tambor. O vinho está passando aqui, como se fosse assim, e ele vai caindo nessa superfície filtrante. E como se não bastasse, essa superfície acaba sempre sendo limpa pelo fluxo do resto de vinho. Então, o filtro tangencial é maravilhoso, que ele praticamente não entope, não tem que ser só, você vai começar e vai terminar e só vai limpar ele no fim. E ele tem membranas, tá? Ele não leva terra. E membranas de porosidade absoluta. E essas membranas podem ser trocadas. Eu posso configurar esse filtro para filtrar borras, eu posso configurar ele para filtrar mosto, vinho mais refinado, em termos de sujeira, quero dizer, né, gente? E vinho para engarrafar. Por isso que o filtro tangencial tem um investimento alto, um investimento inicial muito alto, mas ele acaba muitas vezes se pagando, porque não precisa mais comprar terra filtrante, vai ter que trocar a membrana de tanto em tanto quando danificar, e não gera passivo ambiental nenhum, né? Praticamente o que ele gera é um monte de borra que vai para tratamento. Provavelmente tu vai separar o líquido para ter menos matéria orgânica em lagoa de efluentes, e esse sólido tu vai compostar. E a vida fica bem mais fácil com filtro tangencial. O que não fica fácil é a conta bancária, porque ele realmente é caro. Por isso que ele não é tão difundido. E a gente tem, aí saindo dos filtros, centrífugas. Quem já viu uma centrífuga? Não aquela de casa de fazer suco. Quem já viu uma centrífuga? Leite usa também. Quem já viu centrífuga em alguma empresa? A centrífuga, se não é por nada, que está aqui uma. Deixa eu achar a minha ponta aqui. Está uma da Eu já Delaval. vi, professor. Aonde? Eu fiz estágio na Perini e eles tinham essa centrífuga, tinha a tangencial também. Eles usavam para espumante? Para espumante, eu não vi eles usarem. Então, a Salton tem umas. Bom, mas de fato, assim, ó, o que acontece? As centrífugas foram muito modernas lá nos anos 70, por aí vai. As multinacionais todas ali. Eu digo que tem um corredor de multinacionais em Garibaldi, que hoje não são, hoje só tem uma, né, que é a Chandon, mas tinha a Forestier, tinha a Domecq, e um pouquinho depois, na cidade de Garibaldi, tinha uma que a Perini comprou, que era a Martini do Brasil, que fazia o vinho Delantier, fazia o Chateau do Varier. E centrífuga foi muito moderno uma época. Foi muito moderno porque, nossa, trata sempre. O que faz uma centrífuga? Né? Acelera a gravidade. Então, aquilo que ia cair, por exemplo, quando a gente deixa lá um clarificante parado num tanque, escorrendo no perfil do líquido, formando uma sujeira embaixo, a centrífuga faz isso através da aceleração centrífuga. Por isso que ela chama centrífuga. Deixa eu ver a próxima figura. Eu achei que eu tinha mais uma figurinha. Eu me enganei. A centrífuga é como se ela tivesse eu apontando de novo e esquecendo que vocês não enxergam que eu aponto com os dedos para a minha tela. Mas se vocês olharem essa forma cônica dela aqui, às vezes faz uns riscos sem querer. Essa forma cônica dela tem como se fosse um monte de pratos, um em cima do outro. O líquido entra pelo meio e vai sendo, de fato, girado contra esses pratos que vão retendo a sujeira e o líquido sai como se fosse por baixo. Quando descarrega a centrífuga era um barulhão, a Chandon tinha, assim, era um barulhão alto, assim. E a principal marca era essa Alfa Laval, a gente vê até hoje por aí as centrífugas, e foi uma grande solução por uma época, mas qual que era a questão? Tinha um problema de adaptação de equipamento, se dava para caramba. Os vinhos da Forestier, os brancos, ao longo do tempo eles ficavam num amarelão horroroso. Por quê? Porque a centrífuga que eles tinham não era boa. Não era boa.
A centrífuga, para mim, é uma boa opção, tá? Uma boa opção mesmo. Ela bem usada, com gás inerte, sem oxidar, é um jeito bom de tirar a sujeira, sem usar terra filtrante, com velocidade, ela está sempre funcionando, ela tem ciclos automáticos de carga, descarga, e vai processando um monte de litros por vez. Tem até para espumante, elas são, claro, né, resistentes à pressão e vedadas, não pode nem sair, nem entrar, nada, vamos dizer assim. A Salton tem usado bastante centrífuga para tratar seus espumantes. E eram bem usadas também para tratar borra, exatamente porque conseguia, né, separar o líquido daquela borra grosseira que vai entupindo muito os filtros da terra. Mas elas tomaram uma fama interessante, assim, sabe? Não, se abandonou praticamente o uso de centrífugas. E acho meio esquisito. E a Perini, eu acho que tinha se bobear, que era da Delantier, que era da Martini. A Martini tinha centrífuga. As multinacionais sempre, elas vieram com um combo que nos ajudou muito, né? Um combo de tecnologia interessante. Converte tudo a piletas, que naquela época até eram modernas, tanques de aço inox, centrífugas e prensa pneumática, prensa de prato e prensa pneumática, por que pareça, a gente teve as primeiras com as multinacionais. O Firmino tinha um polígrafo, eu cheguei a estudar com aquele polígrafo escrito a máquina de escrever, que ele passava noites e noites na escola escrevendo. E contava bem isso, né? Que o pioneirismo das prensas, a frase era quase essa, o pioneirismo das prensas de prato, por exemplo, prensas Wilmes, foi da Delantier. Digo isso porque às vezes a gente não pega bem, acostumado com a tecnologia que a gente tem hoje, que é nosso parque industrial analógico brasileiro é super moderno, tá? Não só está ao pé, mas está à frente, efetivamente, de vários outros países. E antes, a gente foi tendo tecnologia antes. Isso, de alguma forma, foi herança que a gente teve das multinacionais. Nos fizeram evoluir bastante. Isso diretamente, porque indiretamente as multinacionais também ajudaram à medida que compravam uva de muitos colonos e faziam com que eles produzissem melhor, fizeram com que houvesse uma certa revolução. Não é por nada que Miolo era o maior fornecedor individual da Chandon. Valduga era fornecedor dessas multinacionais. E esse povo conseguiu vender uva, ter dinheiro, fazer seus vinhos com uvas muito melhores e hoje usando critérios que não se usava antigamente. A gente foi ter qualidade de uva lá nos 70, 60, vinda de multinacionais. Pagava por qualidade, não mais apenas por peso e quantidade de açúcar. E não valia a pena. Muitas vezes, como você ganha com peso, você põe água, põe o que for, e não se importa com a gradação de açúcar, porque a quantidade compensa, enfim, né, a diminuição do açúcar, e por aí vai. Fez um parêntese para falar sobre isso, que às vezes a gente perde esses períodos históricos, assim. E essas vinícolas ainda estão mais ou menos de pé, ou os prédios, ao menos. Né? As empresas, tirando a Chanel, não existem mais. E a gente perdeu vários outros períodos. Tem o livro do Celeste Gobato, que foi um dos primeiros professores de enologia, veio da Itália para isso, para fazer a enologia do Brasil. E tem um livro maravilhoso, que ele conta... Ele não conta a história passada, ele contava o que acontecia naquela época, naquele livro de 50 e tantos. E aí tinha enormes empresas. Caxias era um polo vitivinícola imenso, tanto quanto Bento. E várias marcas, Luiz Antunes, várias cooperativas fecharam, e a própria cooperativa vinícola rio-grandense, da Granja União, que hoje é a marca da Garibaldi, passa e a gente não entende bem porque que a gente faz hoje as coisas desse jeito, mas teve todo um histórico que nos fazia trabalhar assim. Super recomendo o livro do Celeste Lobato. Tem no Campus Bento vários exemplares. Velho, velho, velho. Mas, da parte mais teórica que eu teria para falar sobre essa questão de clarificação e de tratamentos físicos é relativamente isso aqui, tá?
aberto para vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas, fazerem questionamentos, eventualmente eu não vou saber responder algumas coisas são muito da prática. Eu falei para vocês, na filtração eu aprendi na Garibaldi, olhando o cara filtrar. É um montão, se vocês voltarem, bom, aqui também tem um montão de torneiras e entradas e por aí vai, mas quando a gente vê, mesmo um filtro de pressão, que é uma coisa super simples, tem entrada de líquido, tem recirculação, que é para manter a pressão, quando acabou um tanque X, tu precisa deixar para não cair aquela capa, ixi, é cheio de poréns, e são coisas que a gente trabalha muito mais na prática, tá? A gente não consegue fazer isso, por mais teórico que eu fosse explicar, eu não consigo explicar exatamente bem como eu faria se eu tivesse, quer dizer, hoje eu não sei se eu conseguiria, com o filtro funcionando de fato. Não sei se vou conseguir, eu queria ver se a gente usava aquele filtrinho que tem no laboratório de microcomunicação, mas ainda tenho que falar com a Carol, que deve ser quem sabe usar. É um filtro de pressão vertical pequenininho. Mas é cheio das coisas, assim, a gente vai monitorando a dosagem da pré-capa, a dosagem da terra filtrante, junto com o vinho, entra de um lado, sai do outro, tem que trocar de vinho, aí tu fecha uma torneira, abre outra, é cheio das coisas, né? O que tu nunca pode fazer é deixar cair a pressão, porque ele despenca, de fato, e aí tem que fazer todo o filtro de novo. E mesmo clarificação, né? Clarificação a gente consegue simular, e é necessário até, né? Fazer teste de clarificação para ter uma dose mais precisa a usar num tanque de vinho. Mas a clarificação a gente consegue fazer isso em laboratório, né? Filtrar em quantidade pequena, nem sei. E ver filtrar é uma coisa, filtrar e saber filtrar é outra, na realidade prática. Deixa eu voltar aqui para vocês. Tudo bem até aqui, gente? Aquele silêncio sepulcral. O que eu planejei para hoje, de teoria, era isso, na verdade. Era uma aula um pouco mais curta. Ainda mais que é online, isso aqui numa aula presencial teria durado mais que, mais que uma aula, talvez, né? Na não presencial sempre é mais rápido. E como também eu precisava hoje encerrar um pouquinho antes, depois que eu comecei antes, e condensei o conteúdo. Na semana passada a gente teria visto doenças do vinho, que é um assunto que é legal, mas que é bem extenso, que não dá para ser mais rápido assim. Mas fundamentalmente o que eu queria falar hoje era isso. Deixa eu agora até vocês fazerem perguntas, questões. Para quem conseguir falar e até uma curiosidade minha, como é que foi ontem o teste com os aromas em vinho, os descritores de aroma em vinho? Eu próprio não consegui testar eles. Foi bem legal, professor? Eu estou super curioso para. Eu acho que eles são muito melhores, tá? Quando eu estava dizendo para meus alunos em Floripa agora, sexta-feira passada, em 14 anos é a primeira vez que eu consegui fazer isso. A gente fazia no Campus Bento, eu era técnico lá, mas faço, porque assim, gasta com vinho, gasta com insumo, ele não dura a vida, eu vou tentar congelar para usar de um ano para o outro, tem que ficar em geladeira, mas ele vai oxidando, ele vai apodrecendo, dependendo do que tem dentro, mas para mim é muito melhor, ele é menos forte, ele é mais real, porque ele tem cheiro de vinho junto, e os aromas são, a maior parte deles, naturais, tirando aqueles que tinham suco, algumas coisas a gente adaptou, porque não tinha como fazer, então até estou bem curioso para ver eles. E eles são menos cansativos que o Lené do Van. O Lené do Van deixa um fedor na sala. A caixa dele tem um cheiro de pimentão que eu deixei numa gaveta minha. Acabou com a gaveta, então vou botar comida dentro, tem um cheiro de pimentão. E ele no ambiente todo deixa um cheiro forte. Os frasquinhos têm um cheiro forte, eu não gosto, mas é que é difícil realmente conseguir fazer toda vez.
separar 25, 50, 100 ml de vinho, mais insumo para comprar, é vinho que usa, quando não tinha vinho, por exemplo, doado da receita, nem sempre isso acaba um custo um pouquinho relevante. Professor, o teste de ontem ele Diga. foi bem melhor, porque o da semana passada ele tem até tipo aromas que a gente nem conhece, assim, nunca viu, assim, e aí é difícil também de coisas que tu nunca viu físico, assim mesmo, e ontem os do vinho é mais fácil de identificar. Os que não existia, eu botei por referência de não conhecer mesmo, tá? Por exemplo, tilha não é uma coisa que a gente... Eles tomam chá eu acho meio enjoado aquilo, mas eles tomam um chá de tilha, a gente não toma. Mesmo alcaçuz, esse tipo de coisa. Como a gente não tem aqui, também não tem como fazer no vinho, né? Mas, para mim, a melhor coisa do Lenine do Van são os que não existem. E que estão muito próximos do que eles são mesmo. O resto, os aromas dos escritores aí, como frutas e flores, eu acho meio falso, meio cansativo, assim, ele é meio... chega muito forte, é meio desagradável. Perguntas, gente? Questões, dúvidas? Na semana que vem, estarei de volta com vocês presencialmente. A gente vai seguir as análises das fisicoquímicas, tá? Eu vou ter que ser um pouquinho mais rápido semana que vem, até porque eu não sabia como ia render o nosso tempo, né? Tampouco eu era acostumado a usar aquele laboratório, mas a gente vai ter que... Eu queria fazer as destilações, álcool, não só no Ghibertini, inclusive a maior parte de vocês não usam Ghibertini na vida real, então tem que saber fazer como é no mundo normal, vamos dizer assim. Não sei se vai dar tempo, cor, açúcares, que é uma coisa que demora um pouco, que eu detesto fazer, mas vamos lá, a gente está aí para isso. A gente vai para o laboratório semana que vem, na outra a gente faria teste de clarificação, e na outra vocês deveriam estar com o professor substituto, mas essas são conversas que a gente tem que resolver. Eu vou resolver os problemas do dia, por exemplo, que desse momento aí até o Center Norte, sem almoçar, vou comer antes, porque almoçar no meio do caminho lá e provar alguns vinhos. E quando eu voltar, eu conto para vocês como é que foi a ProWine. Alguma coisa a mais, gente? Acho que não, professor. Obrigada pela aula. Imagina, eu que agradeço. Então, vou pôr essas aulas no Siga assim que eu conseguir. A gravação quase sempre chega rapidinho, só que aí tem que botar num streaming qualquer e pôr lá. E estou viajando essa semana, não sei se consigo. Pelo fim de semana eu devo fazer isso. E a gente vai conversando. Obrigado, bom resto de semana. Semana que vem, se tudo der certo, estamos por aí. Até mais, professor.